Olá, eu sou Simone Maia, sou nutricionista esportiva. Estou há 23 anos trabalhando só com nutrição esportiva e comportamento alimentar. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao que comer antes, durante e depois do treinamento. Sempre vamos lembrar o seguinte, gente, cada um vai ter um objetivo diferente, tá? Então, os objetivos de uns, de repente, simplesmente ter condicionamento, para outros terem uma perda de peso. Então vai depender muito, essa distribuição da dieta vai depender muito do seu objetivo. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto vai depender do momento do dia que você está fazendo a sua atividade. Então, esses fatores são os fatores que mais influenciam, né, na nossa escolha alimentar para o condicionamento físico na natação. Por exemplo, vamos começar por partes, vamos dividir aqui para quem treina de manhã, para quem treina na hora do almoço e para quem treina no final da tarde ou à noite, tá bom? Vamos dividir nesses três tópicos. Para quem treina de manhã, tem gente que tem um grupo que detesta comer antes de fazer exercício, tá? Que tem enjoos pela manhã, que costuma ficar muito enjoado e tal. E aí essas pessoas vão em jejum para o treino. E aí isso é um fator bastante cruel, tá? Por quê? O primeiro ponto é que você pode ter uma hipoglicemia, né, na piscina, ou seja, vai diminuir bastante a tua força, você pode passar mal, ter ânsia de vômito, tá? Então eu particularmente não aconselho esse tipo de prática. Tem gente que tem o hábito, porque está em tratamento, de fazer o jejum intermitente e não come pela manhã, tá? E aí eu acho que se você está fazendo o jejum intermitente, você é uma pessoa que tem que ter uma intervenção nutricional apropriada, tá? Não fazer isso por conta própria, fazer isso com o auxílio de um nutricionista. Tá? Se você é daquelas pessoas que enjoam um pouquinho, se você não consegue comer, que tal beber um copo de suco, pelo menos? Tá? Pode ser um suco de laranja, pode ser um suco de maçã, depende do suco que você tiver. Ah, mas poxa, se eu treino cedinho, fica difícil de eu preparar algum tipo de suco. Você pode deixar o suco congelado, você bater o teu suco de frutas, deixar congelado e do dia para o outro, você deixar ele na parte de baixo da geladeira. Então, de repente, você faz uma vez na semana uma quantidade de suco, pode ser o suco verde, por exemplo, que é com couve, abacaxi, limão. Você pode deixar pronto isso já em saquinhos, tipo saquinho de sacolé, tá? E já deixar pronto no teu congelador. E aí, durante a noite, na véspera do treino, você coloca na parte de baixo, liquidifica mais um pouquinho de manhã com um pouquinho d'água e pronto. Você já tem o suco pronto. Isso serve para as polpas também, tá? Agora, fazer o suco e deixar ele pronto já de um dia para o outro, não aconselho muito, porque realmente faz uma diferença aqui grande em relação a perdas nutricionais, tá? Se você consegue comer, né, você pode comer de repente uma fruta. Isso vai depender também se você vai direto para o trabalho ou para a faculdade ou se você vai passar em casa ainda, tá? Se você ainda vai passar em casa, o ideal é que você coma uma fruta, né, com um pouquinho de aveia, com um pouquinho de farelo de aveia, pode ser uma banana amassada, com chia, com linhaça, e aí, depois do treino, tomar um café da manhã maior. Tá? Agora, se você ainda não vai, se você não vai em casa, vai direto para o teu compromisso da manhã, né? Eu aconselho até você dividir esse café da manhã em 2 momentos, tá? Porque aí você consegue não ficar tão pesado para fazer o teu treino, tá? Uma coisa que eu sempre deixo claro é o seguinte: iogurte, leite não são bons pré-treinos, porque eles dificultam um pouco mais a digestão. Você pode deixar essas fontes de proteína para depois do treino. Antes do treino, vamos preferir sempre o carboidrato, por exemplo, que aí pode ser da fruta, tá? Pode ser o suco, se você não conseguir beber, ou então coloca uma fatia de pão de manhã com uma fatia de queijo, um pouquinho só de cottage ou requeijão light, e depois faz a outra fatia com um café com leite e tal, se você tiver esse hábito, tá? Então a gente pode dividir, né, em algumas partes ou fazer de algumas formas diferentes esse café da manhã, né, para conseguir
ter um resultado de não ir com a barriga vazia, para você conseguir ter um treinamento eficiente, tá? Manter a tua força, manter a tua velocidade, conseguir ter o resultado que você quer, sem prejudicar em nada o seu objetivo de se alimentar de uma forma melhor. Esse é o primeiro grupo. Se você é do grupo que treina na hora do almoço, tá? Também vale as mesmas orientações de não treinar também um jejum muito grande entre uma refeição e outra, tá? Tenta tomar uma água de coco, comer uma banana, fazer algo antes de ir para o treino e tentar almoçar depois. Essa ordem de almoçar primeiro, né, antes de ir treinar, você tem que deixar pelo menos um intervalo de mais ou menos uma hora e pouquinho antes de ir pro treino, se você almoçar primeiro, tá? Vamos tentar sempre lembrar o seguinte, ter alimentos de muito fácil digestão, tá? Evitar carne vermelha, evitar excesso de gordura, porque esses alimentos, como demoram mais a digerir, né, pode ser que você fique com a sensação de empanzanamento durante muito tempo na hora do treino, né, e aí fique com aquela sensação de peso que vai te impedir de ter um bom desenvolvimento do teu treino, tá? Então, se você almoçar antes e for fazer a natação depois, faz uma refeição bem leve. E aí, novamente, tenta priorizar o carboidrato, tá? Então pode ser uma batata cozida, pode ser um macarrão, pode ser um arroz, mas tentar usar carne branca, de preferência, usa assim alguma coisa que seja mais, ou peixe ou frango, podem estar desfiados, porque fica mais fácil ainda de digerir. E tenta aí, nesse pré-treino, usar os legumes ou as verduras cozidos, bem cozidos, porque os crus também vão demorar um pouco mais de tempo para serem digeridos, tá? Tem gente que não tem problema nenhum em comer as leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha, mas tem outras pessoas que já se sentem muito cheias. Então, se você é do grupo que se sente mais cheio, não come o feijão ou nenhum tipo de grão na hora do almoço e deixa para consumir na hora do jantar, tá? Agora, se você primeiro treina e depois vai fazer o teu almoço, aí o teu almoço já fica mais dentro vai ampliando um pouco mais o leque, com vegetais crus, você já pode utilizar a carne vermelha ou utilizar o feijão, tá? Tem gente que sai com muita fome da piscina, né? E para essas pessoas que saem com muita fome da piscina, mais atenção ainda a gente tem que ter para esses intervalos das refeições, para eles não ficarem grandes demais. Tem algumas pessoas que preferem usar até o carboidrato em gel, ou então o carboidrato em pó, que é a maltodestrina ou a palatinose, né, que tem uma absorção mais rápida desse carboidrato para o treinamento. Dependendo do teu nível de condicionamento e do teu volume de treino, para você talvez que tem um volume de treino superior a 2.000 metros e tal, para vocês, de repente, fica sendo bacana utilizar até esse carboidrato, ou em gel ou em pó. Esse carboidrato em pó, normalmente a dose de maltodestrina vai de 3 a 4 colheres de sopa, a palatinose vai um scoopzinho ou 2 em 300, a palatinose para 300 ou 400 ml de água, tá? A maltodestrina para 500 ml. Aliás, isso é um ponto bem importante para a gente ressaltar, a hidratação. Normalmente, os atletas estão na piscina, né, acham que não tem necessidade de hidratar. E aí, gente, é um grande erro. Você não está bebendo água da piscina, né? Eu espero que não. Então, sempre vamos ficar de olho nessa hidratação. É obrigatório, tá, você ter uma garrafinha de água e tomá-la durante o seu treinamento, tá? Dependendo da quantidade de treino que você tenha, mais de uma daquelas garrafas de 500 ml. Então, a gente tem que entender que a hidratação ela é fundamental para que você continue o seu exercício de uma forma bacana, de ter um desenvolvimento bom do seu treino, porque assim, uma das formas mais rápidas de você diminuir os teus recursos é justamente a desidratação, tá? E aí você tá treinando lá ao ar livre, às vezes naquele dia de sol super escaldante e tal, a gente precisa fazer essa reposição hídrica de forma adequada. E aí, assim, tem gente que pode matar 2 coelhos de uma vez só.
tá? Em alguns casos, você pode usar o isotônico como uma fonte de hidratação e como uma fonte também de carboidrato. A gente pode usar o isotônico de alguma forma para contemplar esses dois tipos de objetivo, tanto a hidratação quanto o carboidrato. Mas assim, eu normalmente recomendo o isotônico para pessoas que estão fazendo um treinamento mais intenso, sob condições de muito calor e principalmente assim, se você vai fazer um exercício superior a 1 hora. Tá? Então o isotônico ele já é uma indicação, ele já tem uma indicação um pouco diferente, tá? Porque é realmente para quem está fazendo uma perda de eletrólitos maior, tá? Então a gente precisa ficar sempre atento com essa questão da hidratação, porque às vezes as pessoas já reclamam bastante de cãibra, né? As cãibras são muito comuns, né? Quando você tá lá no meio da piscina, dá aquela cãibra super dolorida, e aí às vezes as pessoas acham, tá faltando potássio. Às vezes não é falta de potássio, tá, gente? Eu vou encontrar o potássio na água de coco e na banana, normalmente, mas assim, às vezes não é falta de potássio. A primeira opção, em geral, é falta do carboidrato e depois de uma desidratação. São os dois fatores que a gente tem que ver primordialmente antes de enxergar essa cãibra, por exemplo, como uma falta realmente de potássio ou de algum outro nutriente mais específico, tá? Então a gente sempre fica atento para essas nuances. E aí, assim, a desidratação, ela já pode acontecer já ao longo do teu dia inteiro. Se você não bebeu água o dia inteiro, as suas células estarão desidratadas, né? E aí fica mais difícil ainda de você recuperar isso na hora que você está na piscina, tá? Então vamos sempre pensar o seguinte, essa hidratação ela tem que ser bem feita ao longo do dia inteiro. E principalmente durante a sua atividade física. Combinados? Mas se você é do grupo que treina no final da tarde ou à noite, talvez seja um horário bem confortável se você já fez todas as suas refeições do dia de forma equilibrada, tá? Sempre que você for treinar, se você treinar no meio da tarde, não tem necessidade de fazer nenhum consumo de lanche anterior. Você pode deixar para lanchar depois que você sair da piscina, tá? Agora, se você já vai treinar lá para 5, 6 horas da tarde, é recomendável que você faça um lanche tipo 1 hora, 40 minutos antes do treino. Também um lanche leve, tá? Então não vem com essa de comer pizza, comer hambúrguer ou comer um baita de um sanduíche. Novamente, vamos lembrar que o consumo de iogurte, leite, eles demoram um pouco mais a digerir, né? E aí isso pode prejudicar teu treino e tua performance. E aí, assim, se você quiser usar, de repente, a versão sem lactose, a digestibilidade fica um pouquinho melhor. E aí, talvez possa ser uma opção. Para as pessoas, por exemplo, que gostam dos leites vegetais, isso é uma boa opção para você fazer uma vitamina, por exemplo, antes de treinar, né? Tipo um smoothie, assim, você usar com leite vegetal, tipo, quais são os leites vegetais? Leite de arroz, leite de amêndoas, de castanhas, o leite de coco, são leites, o de soja também, são leites mais comuns e que têm uma digestibilidade muito mais fácil. Então, você batendo um leite desse, né, uns 200 a 300 ml, com um pouquinho de aveia ou então você pode bater com chia, com linhaça e pelo menos um tipo de fruta, você já vai ter uma quantidade bacana de nutrientes aí para conseguir fazer teu treinamento, né, sem estar com a barriga vazia e sem a sensação de estufamento, tá? Se você fizer volume muito grande de comida, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. De repente, algumas pessoas preferem comer torradas, acham que a torrada fica mais fácil, então comer umas 2 torradas dessas industrializadas, mas integrais, com um pouquinho de queijo ou requeijão ou cottage, também pode ser uma boa opção desse lanche pré-treino. Se você tiver no teu trabalho, uma opção que eu acho bem bacana são aqueles sucos prensados a frio. São sucos de fruta que vão passar
eles têm um método de congelamento, né, de hiperresfriamento, que preserva bastante os nutrientes. E aí, normalmente, eles fazem o batido da fruta com algum tipo de vegetal. Então, ele tem uma preservação bacana de nutrientes. Em geral, eles colocam um gengibre, uma cúrcuma. Então, isso eleva bastante, né, a categoria desse alimento para um alimento funcional, ou seja, que tem algumas propriedades que vão ser bem maiores do que só vitaminas e minerais, por exemplo. A gente tem aqui os fitoquímicos. E o que são esses fitoquímicos? Os fitoquímicos são substâncias que vão ter uma capacidade de proteger a sua célula, né, das formas de estresse em geral. Eles têm a capacidade antioxidante, ou seja, eles impedem que essa célula seja degenerada, né, pelos radicais livres que a gente acaba tendo no organismo por conta do estresse, da poluição, né? Então com esses alimentos, com os fitoquímicos, a gente consegue fazer uma barreira protetora nas nossas células, né, impedindo que haja uma destruição dos nossos nutrientes e de toda a composição celular por esses radicais livres. Se você vai jantar logo depois, também vamos ficar atentos ao seguinte, gente, para as pessoas que têm um apetite de leão depois que saem da piscina. Também ficar atento para que esse jantar seja um jantar também bastante equilibrado. Tem gente que não gosta de jantar, né? Fala que eu me sinto pesado, eu me sinto muito cheio. E aí, se você não quiser fazer uma refeição tradicional, né, com arroz ou com macarrão e um frango e tal, você pode fazer um sanduíche? Pode. O que não é legal, não é recomendável, né? Você fazer o sanduíche antes de treinar e depois de treinar, né? Porque aí fica pão demais aqui e talvez você não tenha tanta criatividade para colocar nesse sanduíche opções mais bacanas, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: esse sanduíche que substitui o jantar para algumas pessoas tem que ter um recheio bacana, tá? De frango ou de atum, de repente um bife que sobrou do almoço ou uma carne assada para colocar nesse pão, mas sempre enriquecer com vegetais. A gente pode fazer um ovinho mexido para colocar? Pode, fica sendo uma refeição bacana. Uma outra opção também é cozinhar algum tipo de tubérculo, como aipim ou inhame, ou a batata doce, e fazer com os ovos cozidos. Então você tem uma boa oferta, tanto de carboidrato quanto de proteína. Só que as pessoas esquecem aqui também de adicionar mais fibras através tanto das verduras quanto dos legumes. Então vamos tentar colorir um pouco mais esse prato de lanche, né? Pode ser uma omelete também, e aí a gente pode colocar nessa omelete. Eu sempre sugiro isso para os meus pacientes, para que você pegue de repente os restinhos de salada da hora do almoço, pica aquilo, coloca na omelete e aí assim você vai ter uma garantia de consumir. E a gente sempre tira essa ideia de que só se come vegetais sob forma de salada. Você pode misturar, né, ou no arroz, você pode misturar no macarrão, você pode misturar em outros alimentos esses vegetais para elevar o valor nutricional da tua refeição, tá? Algumas pessoas gostam muito de trocar esse jantar por sopa. E aí a gente tem que só ficar atento para essa sopa não ser uma sopa muito carregada de gordura, tá? Então, aquelas sopas tipo um caldo verde que vai levar paio, carne seca, lombinho, que são carnes bem mais gordurosas, tá? Não ficam contando como uma sopa muito magra, né? E aí quando eu falo magra, eu não tô falando para as pessoas que querem emagrecer, eu tô falando de forma geral na quantidade de gordura do dia, principalmente de gorduras saturadas, tá? De gorduras de origem animal, tá? Então, outra coisa são as sopas que vão ter um teor de cremes muito grande, de creme de leite, e aí você acaba enriquecendo aquela sopa para ela virar uma sopa creme, acaba colocando uma quantidade de catupiry ou então de creme de leite, e aí realmente também fica com um teor de gordura maior, e às vezes você faz uma sopa creme e não coloca os vegetais, e aí a gente também tem que ficar de olho nisso, tá? Então assim, não é só porque é líquido e tem 2 ou 3 ingredientes que ele vai ter uma refeição bem completa, tá? Agora, se você vai jantar, sempre lembrar o seguinte, gente:
O volume da refeição noturna, ele tem que ser um volume menor, tá? Por quê? Por uma questão basicamente mecânica, tá? Se você come e logo depois vai se deitar, você vai com muito peso no estômago. Na hora que você deita, ele começa a refluir para o teu esôfago. Então muita gente acaba desenvolvendo refluxo e tal, porque come demais à noite e aí já vai se deitar direto. O ideal é que você espere entre 1 hora e 2 horas para conseguir fazer essa refeição de forma adequada e ir dormir sem ficar com esse refluxo, né? Com essa comida voltando aí para você e podendo ferir o seu esôfago, tá? Então vamos sempre ficar de olho nisso. O consumo da noite, ele tem que ser um consumo adequado, equilibrado e num volume menor que a refeição do almoço, por exemplo, tá? Mesmo que seja um lanche. Aí você vai lá e troca o seu lanche, né? Sai da piscina lá, crente tá abafando, tá no dia do futebol, se enche de álcool, vai e come pizza, vai pro churrasquinho. E aí, gente, o que acaba acontecendo é que em longo prazo, né, os efeitos que a gente quer, os resultados que a gente quer, acabam sendo um pouco atrasados, né, para o que a gente precisa, tá bom? E se você tiver alguma dúvida em relação à tua alimentação, pode me perguntar, pode tirar suas dúvidas, vou ter o maior prazer em responder. E se você quiser também reorganizar a sua alimentação, consulta um nutricionista. Procure um nutricionista mais perto de você ou então entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em ajudar você a se alimentar de uma forma mais adequada. Um abraço, pessoal!